Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, Centro Espírita Moacir, casa de luz, de trabalho, de estudo, de oração. Bem-vindos a mais uma palestra pública, mais uma noite de reflexão. Temos a grata satisfação de contar com a presença do nosso irmão Wilton Martins, trabalhador da Unesca, da Miroeira, trazendo para nós o tema Lei de Causa e Efeito. Antes do início da nossa atividade, para a nossa meditação e harmonização do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição número 65, Pedir. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Mateus capítulo 20, versículo 22. A maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Raros os que aí comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor, quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas de mais alto. A rigor, os homens deviam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se impor ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. Pedintes, inveterados, abandonam na maior parte das vezes o traçado reto de suas vidas, em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores, em seguida aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantamo-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do Pai, à maneira do filho pródigo, mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que lhes não competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Vamos agora fazer a nossa prece. Agradecemos a nosso Pai, a nosso querido Jesus, querido Mestre, querido mentor e irmão Moacir. Mais uma vez aqui estamos a te agradecer por abrir as portas de tua casa para mais uma noite de estudo, onde podemos vir para beber dessa fonte inesgotável que é o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Concede-nos, Senhor, o entendimento para que o que aqui será ministrado nessa noite possa fazer parte da nossa jornada, possa facilitar o nosso caminhar, nos auxiliar nessa nossa, que é a melhor das nossas encarnações. Que possamos utilizar como exemplo para auxiliar-nos e auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados. Te rogamos pelo nosso irmão Wilton, que fará uso da palavra, para que seja intuído e auxiliado pela espiritualidade maior. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. E assim, meus queridos, damos por iniciado mais uma atividade na noite de hoje. Passo a palavra a meu querido irmão Wilton Martins.
Boa noite com Jesus. Vocês estão encarnados ou desencarnados? Vamos ver, né? Que eu escutei só os desencarnados, viu? Boa noite com Jesus. Que bom, né? Que a paz e o amor de Deus possam nos envolver, né? E louvado seja esse ser que nos criou, chamado Deus, né? E também esse ambiente que a gente sente essa energia maravilhosa, depois do dia de trabalho, né, de labuta, a gente tem um ambiente, um porto seguro, né, um ponto de luz, que é uma casa espírita, que é uma casa religiosa, que é um templo religioso, onde cada um de nós, espírito encarnado e desencarnado, vemos beber aqui um pouquinho. Então, hoje eu tive a graça de chegar mais cedo, e de sentar ali e de me envolver com essa energia que nos faz bem, né? Faz muito bem a gente vir, quando a gente era criança, né? A gente ia para a escola, para quê? Alguém sabe? Não é só para comer não, viu gente? Quando a criança hoje, você vai para a escola fazer o quê? Só para brincar e comer. A gente ia para o quê? Aprender, ter conhecimento, não é isso? E aqui é uma escola, para que a gente possa aprender as lições das vidas, que muitas vezes na nossa existência é tão dolorosa, né? Tanto sofrimento, tantos embates, mas tudo isso tem um porquê, né? Então o nosso tema de hoje, né, que é importante para a nossa existência, nossa vida, né? Então, lei de causas e efeitos. Eu sempre gosto de falar dessas duas palavras, né, que resume muitas coisas nossas. A gente muitas vezes, a gente quer responsabilizar as nossas dores, os nossos sofrimentos, seja morais, físicos, espirituais, sempre para alguma pessoa, não é verdade ou não? Vocês estão me escutando ou estão todo mundo desencarnado? Só a nossa irmã que balançou a cabeça assim. Somos ou não somos responsáveis, gente, de estarmos aqui, né? E nessa causa e efeito, o que a gente fez para estar aqui hoje? Estar nessa existência. Que muitas vezes as pessoas falam assim, mas irmão Hilton, eu não pedi para nascer. Algum de vocês já falaram isso já? Né? Mas vocês e eu pedimos para nascer, né? A gente tem essa programação reencarnatória, a gente pede para nascer. Quando nós estamos aqui, estamos revoltados, que a gente não aceita nada, não concorda nada, a gente foi obrigado a reencarnar. Mas espera aí, a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? O que é que vocês acham disso? A gente é obrigado a reencarnar ou não? Vou fazer mais simples. Alguém aqui é pai ou é mãe? Só uma. Vocês vieram da onde, hein, gente? Tem alguma pessoa aí que tem um filho, que tem uma mãe? Então, quando a gente teve, hoje, nessa encarnação eu tive 3 filhas, né? Linda igual a mim, né? E eu obriguei ela, eu forcei elas, como criança, a fazer o quê? Alguém sabe? Para ir para a escola, gente. Vocês nunca foram para a escola, não, foi? Foi ou não foi, gente? Por que a gente obriga nossos filhos para a escola? Para que ele possa aprender, ter conhecimento e ser o quê? Alguém na vida, não é assim que a gente diz? E mais que a gente é ignorante, mais a gente é dominado. Mais que a gente não sabe das coisas, mais as pessoas nos abusam. E usam e utilizam da gente, da nossa ignorância. Mais que a gente se esclarece, a gente não é dominado. A gente tem a liberdade. O nosso livre-arbítrio é de pensar e de agir. Mas a reencarnação, ela é obrigatória para alguns espíritos. Por isso que muitas pessoas são revoltadas com a existência. Culpa a Deus, Jesus, a espiritualidade, pai, mãe, governo. São pessoas revoltadas que não sabem que existe essa lei chamada de causas e efeitos, né? Aí vamos lá. Quero perguntar a vocês uma coisa. Aonde estão as leis de Deus? Desencarnou todo mundo agora, foi? Aonde, irmão? Na nossa consciência. Todo mundo agora está sabendo que a lei de Deus é na nossa consciência? Ou alguém tem dúvida ainda que essas leis não estão na nossa consciência? Vou fazer a pergunta de novo, tá certo? Vamos responder ou não? A lei de Deus está escrita aonde, meus irmãos e minhas irmãs? Se você não respondeu, mas ela está lá, né? E essa lei, ela tem algo tão divino, porque hoje eu não posso dizer, eu não sabia. Ninguém pode dizer. Agora,
Precisa a gente amadurecer, evoluir, aprender, para a gente respeitar essas leis e colocar ela em prática. É diferente. Quando a gente erra ou faz qualquer ato que é machucar alguém, ferir alguém, antes de a gente machucar, a gente sabe que vai ferir ou não. E por que a gente fere? Interessante isso, né? E aí a gente vai entender que a causa que a gente fere é a nossa ignorância. Que esse efeito que a gente faz ferir, porque não é uma causa ferir. O que a gente fere é o efeito. Aonde está a causa que a gente feriu? Aí vamos lá. O que é a lei de causa e efeito, né? Uma lei de Deus, sendo sábio, deixa nossos espíritos, seus filhos, o livre. O quê? Você é livre. Então, é uma causa divina. Ele nos permite que a gente possa aprender. Tem alguns irmãos assim, mas seria tão bom que Deus já me fizesse perfeito. Não era bom ou não? A gente não precisa sofrer com o nosso orgulho. Mas qual era o nosso mérito? A gente ia ser uma máquina criada já perfeita. Ele deixa a gente, cria a gente simples e ignorante, para que a gente possa aprender a cada dia. E as escolhas no nosso caminho de ser curto ou longo, vai sempre depender de mim. As pessoas acreditavam que Deus tinha criado Jesus já puro e já santo. Vocês acreditam nisso ainda não? Que Jesus foi criado puro e santo. Aí eu pergunto a vocês, Deus seria justo para mim e para vocês que criaram tão imperfeito? E deixar já Jesus já pronto, perfeito? Seria ou não? Eu tenho 3 filhas. Será que uma eu ia dar tudo a ela e as outras 2 não? É justo isso, meus irmãos e minhas irmãs? Então, se eu sou material, imperfeito, não faço isso, analisa o nosso Deus, nosso Pai. Então, todos nós temos a liberdade de causar algum dano ou não. De quem vai ser a escolha? Só tem 2 pessoas na sala hoje, o resto está tudo desencarnado. De quem é a escolha de plantar o bem ou o mal? Eu queria que vocês me respondessem para a gente ficar conversando um pouquinho, tá bom? Então, esse arbítrio, né, é uma liberdade, que você vai ter a liberdade de plantar, de semear, e isso é a liberdade que você fez. Qual é a responsabilidade que a gente planta? Colher. E aí é onde a gente vai começar a analisar que muitos efeitos nossos que estamos aqui na Terra, sofrendo, passando dores e decepções, são causas do nosso plantio. A sua existência aqui, mas tem coisas, irmão Wilton, que eu não fiz e eu estou passando. Não é assim que a gente diz? Então a gente vai estudar isso também, tá? Então vamos lá. Causa. Aquilo ou aquele que faz com que uma coisa exista, aquilo ou aquele que determina um acontecimento, razão ou motivo de ser. Então, é a causa. Você é o primeiro que fez aquilo, né? Isso seja a sua escolha. Vamos buscar a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Alguém aqui estuda o Livro dos Espíritos? Só uma irmã que baixou a cabeça assim. Então, a maioria é simpatizante da doutrina espírita, né? Porque quem é espírita, ele tem a obrigação moral de estudar a codificação. Por que, irmão Wilton? Porque é a causa da doutrina espírita, que é a codificação. Os efeitos da doutrina espírita é a nossa transformação moral. É o nosso ser que se transforma ao pouco, tendo conhecimento e leitura. Quando a gente perde essa essência, a gente vai buscar outros livros que não sejam da codificação. Quando eu comecei a ser espírita, né, comecei a ler e beber muito desses livros, e vinha alguns irmãos que tinham 10, 15 anos de doutrina espírita, e ele fazia, tu já lê esse tal livro, tal livro, tal livro? Eu fiz, não. Eu li já, estou lendo ainda a codificação. Aí ele fez, mas é muito bom. Aí eu fiz assim, mas você já estudou alguma coisa da doutrina espírita? Não. Eu não entendo nada. Aí eu perguntei assim a ele, se você não entende nada da doutrina espírita, como é que você vai pegar um espírito espiritualizado, né, pelos espíritos perfeitos ou não, da sua vaidade, entender o que eles estão falando, gente?
Porque a codificação fala porque os espíritos trouxeram. Então, muitas vezes a gente vai mais pelo romance, porque é bonito, que fala de amor, de flores, não é assim? Mas isso é um efeito de uma causa nobre, que é a missão, né, que é o Consolador prometido. Então, a gente se perde muito com os romances e esquece de buscar o quê? A causa. Quando vem as dores e as decepções, a gente está como? Abalado. Porque a gente leu tanto romance, tanto livros bonitos, tantas coisas bonitas, mas não leu o que edifica, o que constrói, o que amadurece a gente. O porquê eu estou aqui? Qual é a causa de eu estar aqui nessa terra? E não me iludir do que as pessoas passaram ou viveram. Então, ele faz uma pergunta aqui, na primeira pergunta: que é Deus? Alguém sabe? Pelo menos um para salvar a sala. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha que coisa bonita. Qual é o tema da gente hoje? Pode filar ali, gente. Está ali, acho que. Lei de causa e efeito. Deus é o quê? Causa primária. E aí eu perguntava a alguns irmãos, eu disse assim: vocês acreditam que Deus é a causa primária? Ele disse que não. Eu fiz: por quê? Senão ele tinha criado o mal. Olha que imaginação. É um ser inteligente. Mas só que Deus não criou o mal. Quem criou o mal é a nossa ignorância. E outra, o mal não existe. Vocês concordam com isso ou não? O mal não existe. A escuridão existe, gente? Existe ou não? Existe não. O que existe é eterno. Passamos momentos escuros. A luz é eterna, gente. A escuridão é passageira. A dor é eterna? Ela é passageira. O que existe é o que é eterno, que é Deus, que é o Espírito, que é a imortalidade. Então, a causa primária é Deus, tudo. Aí a gente vai buscar as coisas que o homem fez. Aí há uma briga de conhecimento. Que a gente quer tornar Deus um homem que foi imperfeito. Olha que diz os Espíritos, né? Que nós temos uma escala evolutiva. Mas quando a gente chegar no patamar lá do Espírito superior, a gente não vai voltar. Mas o que foi que aconteceu com a nossa humanidade? A gente aprendeu que um anjo subiu, não foi assim? Vocês lembram dessa história? Um anjo subiu, era assim com Deus, conversava, comia dentro jantava junto da mesa, teve inveja de Deus. A inveja de Deus, porque Deus era maior, ele queria ser igual a Deus. E aí o que acontece? Ele desce, a pessoa é um anjo e desce numa situação tão profunda a se tornar o que, gente? Satanás, diabo, pode uma coisa dessa. Simples de compreensão. Quem é que fez a primeira série? Ninguém. O negócio está sério aqui, viu? Fizeram ou não fizeram? Alguém fez segundo ano, aquele que terminou, aquele que fez faculdade, não é isso? Cada um tem a sua escala. Aquele que fez faculdade, que já aí vai estar mais ou menos 15 anos, né? Mais ou menos de estudo, né? Ou mais, né? Que aquele que fez faculdade, ele pode voltar a ter o conhecimento da primeira série? Pode ou não, meus irmãos? É simples a pergunta. Pode ou não? Não pode, gente. Como é que pode, gente? Eu passei primeira, segunda, segundo, faculdade, eu posso voltar à primeira série, gente? Não pode. Como é que um espírito que alcançou a plenitude de anjo descer tão a escala? Mas por quê? Porque naquela época eles não entendiam que existiam reencarnações, que muitas causas nossas que estamos aqui é pela reencarnação. E o que eu e vocês estamos passando, os efeitos são reencarnações passadas que a gente não fez ou deixou de fazer. Então, é essa doutrina que nos explica que Deus criou os espíritos simples e o quê? Ignorantes. E sabe uma coisa bonita? Ele criou a gente do mesmo ponto de partida de Deus, de Jesus e todos os espíritos.
porque senão seria injusto para a gente. Vocês concordam com isso ou não? Ou estou com dúvida ainda? Vocês estão hoje tão cansados, gente? Estão com vontade de dormir? Tá, né, gente? Mas daqui a pouco a gente se anima, viu? Daqui a pouco a gente pega uma rede e bota todo mundo para dormir aqui, né, irmão? Aí vamos lá. Veja o que ele disse ainda. O que é Deus, ó? Deus é, pois, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? É soberanamente, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom. Infinito em todas as perfeições e não pode ser disso. Olha para aí. Ele é perfeito. Só que nós ainda compreendemos Deus como uma criança. Porque alguém falou para a gente daquele Papai Noel. Não é assim? Se a gente perguntar às crianças de hoje quem é Jesus, poucas sabem. Mas eu digo a você, 99% sabe quem é Papai Noel. Vocês concordam ou não? Essa infantilidade é uma causa da ignorância dos pais, que esquece de ensinar e de falar de Jesus para falar de um ser que só aparece no final de ano para dar o quê? Presente. E a nossa humanidade vai gerando efeitos dolorosos de vaidade, de ambição, de interesse. Só para isso. Então, aí a causa de nossas dores, da nossa imperfeição, do nosso planeta atrasado, porque a gente está valorizando mais o que é material. Esquecendo a essência, a causa primária, que é o quê? O espírito. Quanto mais a gente der a causa da matéria, ela tiver força, pode ficar certo que a nossa existência vai ter muitos efeitos dolorosos. E é forte, viu, gente? Emocionais, psicológicos e espirituais. São falta de ânimo, de amor, depressões, ansiedade, pânico, medo, fobia. Esses são os efeitos de uma causa faltada à luz do Evangelho de Jesus. É doloroso um lar não acender a lâmpada sagrada do Evangelho no lar. De falar de Jesus, de acordar na luz da oração, e aí vem as dores e as decepções. É ou não é doloroso? A gente sentir um vazio na nossa alma, porque a gente não busca a causa primária, que é o Espírito. É doloroso isso, né? Aí vamos lá. Qual é a nossa causa aqui na Terra? Vocês já pararam para pensar nisso? Ou não? Ou a gente só está de passeio aqui, se divertindo, ninguém tem responsabilidade, ninguém tem compromisso, vai voltar com a mala vazia, vai chorar do outro lado, ou a gente tem uma causa aqui? Vocês acham que tem ou não? Ou vocês dizem, ou nós reencarnamos aqui na Terra de paraquedas, por um acaso. Existe o acaso, gente? Não existe, né? A gente tem um porquê, e muito mais ainda, em cada lar, em cada cidade, em cada bairro, em cada país, nós estamos encarnados por uma causa que muitas vezes a gente desconhece. E quando a gente desperta, sabe quando é? Quando passou a juventude, a sexualidade, os prazeres, as forças, chega a velhice, que não tem mais nada disso, vai buscar quem? Vai buscar quem, meus irmãos? Mas ainda Deus fala assim, busca teu Deus ainda quando pode. Mas Ele adverte a gente, busca o Senhor no tempo da juventude. Sabe por que a juventude? Força, tempo, coragem. Tem ou não tem um jovem? Só não tem tempo para Deus, mas tem tempo para tudo. Para praticar o bem e o amor, não tem tempo. E dói coluna, dói costa, dói tudo. Chama a campanha do quilo, menino, só Deus tem misericórdia, gente. Mas vamos para lá. Se Deus criou nós espíritos um dia, foi para quê? Por que Deus criou a gente? Você já parou para entender que nós somos uma causa criada por Deus? Eu sou um espírito criado por Deus, e vocês? Isso é importante, gente. E quando Deus criou essa causa chamada o espírito, foi para quê? Para povoar o universo e evoluir.
A gente vai evoluindo aos poucos, né? E a gente vai buscando essa grandeza. Aí vamos lá. Deus, né? Eu já falei isso aqui. Sabemos que sou um efeito de Deus, né? Esse efeito de Deus, vocês acham que vocês são o que de Deus? Filho de Deus. Alguns irmãos nossos de outras religiões me chamam de criatura de Deus, que eu não sou filho de Deus. E eu perguntei a ele por que ele me chamava de criatura de Deus e ele de filho de Deus. Porque você não comunga da minha religião, do meu princípio religioso. Aí eu, tudo bem, mas você sabia que se eu sou criatura de Deus, se Deus me criou, também criou você? Aí ele parou assim, não, mas eu sou filho. Não, estou fazendo essa pergunta a você. Se você puder responder, porque se você é filho de Deus, porque ele te criou, ou não, gente? Então você também é uma criatura de Deus, e eu também sou uma criatura de Deus. Agora, em si eu sou filho de Deus ou você, se você diz que não, mas eu lembro de Jesus. Quando foi que Jesus falou que nós todos éramos filhos de Deus? Alguém sabe? Ninguém faz a oração aqui do Pai Nosso, não? Como é que diz a primeira oração? Como é que começa? Pai Nosso. Se o Pai é nosso, é de todos nós. Se Ele é nosso Pai, somos o que dele? Aí eu disse isso a ele. Aí ele parou de me chamar de criatura. Mas não me chamava de irmão, de filho de Deus. Mas porque a religião, ela aprende. E porque as religiões, a causa dela é deixar a gente preso na ignorância. Alguém sabe por quê? Porque domina as pessoas. Porque muitas religiões falam de tanto... Eu fico analisando assim, meu Deus, Jesus é tão bonito, gente. Tem tanta coisa para falar de Jesus. Mas quando você vai para algumas religiões, o salmo... Como é o salmo? Não, como é? Que esqueci agora como é que eles falam lá. Feito uma plateia assim, feito uma palestra, né? É só falando do Satanás, do diabo, do Lucifer. Vocês já viram isso já, não? Não fala de Deus, gente. Mas do danado eles falam. É incrível isso, gente. É a mesma coisa. Por que eles falam mais do diabo? Para que você possa ter medo dele. Aí como a gente não sabe que o Satanás e o diabo não existe, ou existe? É o que vocês acham? Não ou sim, gente? E por que a gente tem medo deles? Aí os espíritas não têm medo do diabo e do Satanás, né? Mas tem medo de quem? De quem, meus irmãos e minhas irmãs? Vocês fazem tratamento aqui de quê? Para tirar quem? Qual foi a diferença que a gente fez? Só mudou o nome. Tirou o nome de Satanás, de diabo, e botou o nome de quem? Pode dar uma coisa dessa? Porque o Satanás e o diabo é um espírito. Que ele diz que chamava até de gênios. Que era o gênio do bem e o gênio do mal. Aí a gente vem em ignorância. Aí quem são os obsessores? Alguém sabe aqui? Ninguém? Vamos levantar a mão todo mundo assim, ó. Vocês podem levantar a mão assim? Somos nós, gente. Porque quando eu desencarnar, eu vou ser um obsessor. Ou não? Depende do quê? Dos efeitos que eu pratiquei na Terra. Se eu causei mal, eu vou continuar no mal. Então, o obsessor, gente, é nada mais do que muitas vezes um familiar que desencarnou, uma esposa que não quer separar mais do marido, um esposo que tem ciúme ainda e ficou preso. Tudo isso são espíritos que viveram na escuridão e um dia eles vão encontrar a luz, porque Deus é grande e maravilhoso. Não deixa os seus filhos abandonados. E Jesus disse uma coisa interessante: eu sou o bom pastor. E nenhuma das ovelhas que Deus me confiou, olha que coisa bonita, todos nós somos ovelha de Jesus ou não? Então, mais que a gente erre, ele vai dizer a gente: eu não vim para os sãos, mas para quem? Somos doentes? Então, vocês são doentes não, gente? Se vocês não tivessem doente, não estavam aqui. Concorda ou não? Sempre temos uma doença. E não é só doença moral não, física não, gente. É a espiritual. A doença da falta de amor, de perdão, de bondade. E diga a vocês
que essas doenças que nós temos, muitas vezes são efeito. Vamos buscar a causa? Por que a gente tem dor de cabeça, alguém sabe? Por que a gente passa mal? Por que o colesterol está alto, a açúcar está baixa, não sei o quê. Por que é? Isso são efeitos ou a causa? Quando a gente está com uma tontura. Pronto, comi uma feijoada hoje deliciosa. E o médico disse, não coma. Aí eu como e fico passando o quê? Esse mal que eu estou passando é um efeito ou uma causa? Quem foi a causa? Não foi a feijoada. Foi a minha indisciplina. Que o médico disse o quê? Que não comesse. A comida, gente, não faz mal a ninguém não, gente. Ela não faz mal porque é para nutrir nosso corpo. Agora, se o nosso corpo não pode, não coma. Mas o que é que acontece? A pessoa que é diabetes, ela pode ingerir e comer açúcar, gente? Mas dá uma formigueira assim na barriga. Jesus Cristo. A irmã lá, como é o nome da irmã da Isabel? Vendendo aquelas coisas ruins, gente. Comi uma canjica agora, que coisa ruim. Aí comprei mais 4 para levar para casa. Vocês estão entendendo? Né? Então assim, a gente pode ou não pode comer as coisas? Pode ou não pode fazer? Então, aí Paulo diz assim, tudo é lícito. Não foi assim que ele disse? Mas nem tudo me convém. Se aquilo eu não posso, é uma disciplina para o meu corpo, porque eu abusei. E muitas vezes não é nessa encarnação, viu? É de outras, que a gente abusou isso. Aí vamos lá. Deixa eu ver. Causa das nossas reencarnações na Terra, né? A nossa reencarnação aqui na Terra, ela tem um porquê. Vamos supor que alguém aqui foi muito rico em reencarnações passadas. Abusou da riqueza. Além de abusar da riqueza, tirou e fez pessoas escravas, trabalhou pagando pagando salário pouco, usufruindo do tempo da pessoa. Essa pessoa fez tudo com essas pessoas. Aí vem a reencarnação na próxima. O que é que vocês acham? Esse ser, como eu, como vocês, vai vir com a riqueza ou com a pobreza? O que é que vocês acham? Ele abusou da riqueza. Então, ele abusou com seu orgulho e tudinho, aí vem pobre, né? Aí ele vem pobre. A pobreza que ele está hoje é um efeito de quê? Da causa da riqueza que ele abusou. Todos nós sabemos o que estamos passando ou não. Todos nós sabemos porque a gente sofre ou não. Alguns não, né? A gente sofre, eu não sei por que está sofrendo. Pare um pouquinho para analisar. Seu comportamento, a sua maneira de falar, onde você se encontra, com quem você fala, com quem você comunica, mostra ou não mostra quem você é? Que são o quê? Os seus efeitos, que são as suas tendências e as suas inclinações, para o bem ou para o mal. De quem é a escolha? Vocês estão tão calados hoje. Vamos lá, gente, de quem é a escolha? E aí a gente começa a escolher os efeitos ruins, vai acontecer o que na frente? Uma causa grave. Eu perdi muitas pessoas que eu amo por uma causa chamada cigarro. E foi muito sofrimento. 2 pessoas, como meu pai e meu sogro, né? Meu sogro faz uns 3 anos que desencarnou. E aí começou a aparecer os efeitos, né? Isso fumou. Mas eu fumei 40 anos, não aconteceu nada comigo. Mas quando o danado chegar, gente, quando a doença aparecer, é doloroso. E aí eu pergunto a você, essas 2 pessoas que eu me amo, não tive condições de ajudar elas, né? Porque a gente aprendeu uma coisa na doutrina espírita. Conselho é bom, gente? É nada. Porque se fosse bom, seria vendido, não é assim, né? Dê conselho a uma pessoa que fuma, que bebe. Ele vai dizer o que para você? O dinheiro é seu, a vida é sua e faço o que eu quiser. Conselho é bom, gente? Não é.
Aí eu aprendi que conselho não era bom. O conselho só é bom quando a pessoa pede. Porque ele está pedindo, ele faz assim. E aí eu me lembrei de Jesus. Quando Jesus vê a gente sofrendo, ele sofre, gente? Não, gente. Sofre não. Quando a gente está sofrendo, ele disse assim, ó, vinde a mim, todo vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Ele não sofre com a gente, mas ele pede para a gente fazer o quê? Ir a ele. E a gente só vai a Jesus e a Deus quando faz o quê? Uma palavrinha bem pequenininha. Como é que ela faz? Quando a gente leva uma topada. Hã? Ai, meu Deus. Não é assim, gente? Que é dor, sofrimento. Não é? A gente só vai buscar a causa maior que é Deus quando a gente sentir os efeitos. Precisa disso, gente. A gente tem 3 caminhos para ir a Deus. Alguém sabe? O amor, não é isso não? Né? A dor, né? E a força. Então, para a gente ir para Deus, para o amor, a gente vai? Vai ou não? Vai não. É muito difícil, gente, a gente ir para Deus pelo amor. Só quando a gente estiver num grau muito grande. A gente vai mais pela dor ou pela força. A gente é forçado a ir. Mas isso é um patrimônio nosso, da causa que a gente fez, da nossa ignorância. Agora, se eu quero ir pelo amor, aí eu tenho que fazer uma reflexão. Primeira pessoa que a gente tem que amar é quem? Deus? Jesus? Maria? Quem é, gente? Hã? Tá tão... Vocês estão com fome, gente? Eu vou pagar a canjica todo mundo ali. Ainda bem que acabou a canjica. Ó, de quem é a primeira pessoa que a gente tem que amar, meus irmãos? Hã? Quem é, minha irmã? A nós mesmos. Como é que eu posso amar Deus se a causa do amor não está comigo? Como eu posso amar Jesus se a causa do amor não está onde? Comigo, gente. Como eu posso amar vocês se a causa do amor não está comigo? Aí eu vou distribuir o amor através dos efeitos. O que foi que Jesus falou para a gente nos 2 mandamentos? Alguém sabe? Essa é fácil, gente. Vocês aprenderam? Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como quem? Como é que eu posso amar vocês se eu não me amo, gente? A causa do amor primeira é eu me amar. Mas não o amor egoísta, não o amor vaidoso, não é isso? É o amor que é um só que doa, é diferente. Então, quando eu me amar, eu vou adoecer, gente? Pode, porque o amor é o remédio para nossas males. O amor é o maior remédio para a gente. Quando a gente não ama, quando alguém nos machuca, nos fere, fala coisa para a gente, e a gente sente, né? Não é bom, né? Quando a gente é agredido. Vocês gostam de ser agredido, gente? Não passa mal, né? Tem pessoas que ficam tremendo, né? Pessoas, não é? Aí eu pergunto a vocês. Flávio está aqui e eu começo a agredir ele. Vamos trocar porque vai sobrar para mim. Flávio começa a me agredir, né? E eu começo a sentir o quê? As agressões dele. E aí vem, mas Flávio, tanto que eu ajudei, você é ingrato. Alguém aqui já teve a ingratidão dos filhos ou da filha, ou de um pai, ou de uma mãe, ou de um esposo, ou de uma esposa? Mais ou menos, acho que todo mundo já passou por isso, não foi? Que é natural isso, gente. Que é natural da nossa personalidade humana e do nosso atraso de espírito. Aí eu pergunto a vocês, ele me feriu, me machucou, né? Eu senti essa dor. Essas palavras que ele fala, é uma causa ou um efeito? Quando você se sente machucado, alguém te fere, te humilha, é uma causa ou um efeito? Hã? É só dizer assim, gente, um efeito, uma causa. O que é que vocês acham? Alguém te agrediu e você sentiu aquela agressão. É um efeito ou uma causa, a pessoa que está agredindo? Hã?
O que é causa, gente? É a coisa primária, não é isso? Se ele me agrediu, qual é a causa? O meu orgulho que está ferido. A causa não é Flávio ou qualquer pessoa que me agride, que me fere, e eu sinto machucado. É o meu orgulho que está ferido. Eu tenho que trabalhar Flávio ou a causa do meu orgulho? Vocês entenderam agora? Então, quando a gente estiver passando com qualquer dificuldade, a gente sentir a humilhação, não é a pessoa que é a causa. A pessoa está nos mostrando que a gente está o quê? Doente. E todo doente precisa de quê? De remédio. E muitas vezes os remédios são amargos, porque mais humilhação para a gente na terra, mais elevação para o mundo espiritual. Então, muitas vezes, quando a gente se... Aí veja o que ele vai dizer aqui, ó, para vocês entenderem mais ainda. Deixa eu ver... Vou passar essa daqui para a gente buscar o que eu queria aqui. Vou falar aqui, ó. O efeito, o que é o efeito? Produto de uma causa, resultado de um ato de qualquer, né? Eficácia, o que a pessoa fez. Olha aqui, ó, para a gente entender mais ou menos um pouquinho. No capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é belíssimo, que é o capítulo maior que tem no Evangelho, fala de que? Bem-aventurados os aflitos. Olha o que ele vai dizer, ó. Justiça das aflições, causa atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Se você pegar e estudar esse livro, você vai começar a estudar, viu gente? Não é ler. Não adianta você ler livros. Li 500 livros, não vale de nada. Você ler, você tem que parar para estudar. Porque os livros da codificação é livro didático para estudo. Não é para matéria só não, viu? Principalmente para o espírito. E não é só para a gente reencarnado, é para os desencarnados. Então, a codificação é uma causa que nos liberta e liberta muitas pessoas. Da ignorância, do medo, do pânico, do porquê, de um espírito se aproximar da gente e sentir calafrio. Está tudo lá. A gente não gosta de ler. Mais ignorante, mais o que, gente? Sofrimento. Mais que a gente... Olha o que ele diz, ó. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Né? Qual é a causa do nosso choro? Alguém sabe? Melindre, egoísmo, orgulho, vaidade. Por que você chora? Se você perguntar à pessoa, porque alguém fez algo comigo. Não é assim ou não? Alguém não atendeu o meu desejo. A criança que chora, vocês viram uma criança que passou aí, uma criança não, uma adolescente, né? Que teve duas, né? Mas essa adolescente foi mais forte. Ela ficou sentada e ficou fazendo um cachorrinho assim, porque a mãe não queria comprar um celular de sei de quantas gerações lá, de 15 ou de 20, sei lá. E ela disse, mas eu vendi o meu, comprei um de 13 para você, mas ela queria o de 14 porque estava na moda. E ela estava lá, gente. Vocês viram isso não, foi? Passou na rede social, gente. Qual é a causa? Aquilo dali é um efeito que está acontecendo. Que causa é aquela? Ela sentiu o seu orgulho para mostrar à sociedade, às amigas, os colegas, que ela tem um celular. Mostrar a todo mundo, gente. Isso é doloroso. Mas ela é uma criança, adolescente. Quem foi a causa de levar isso a ela? Quem foi, meus irmãos e minhas irmãs? Vamos ser sinceros? O pai e a mãe. A mãe estava... Ela tinha um pai também, tem? Ou muitas vezes não, né? Que hoje os pais estão em falta. Então, mas foram os dois responsáveis. Eu e vocês, a gente tem um filho, que são sementes sagradas divinas. Se eu pegar elas e colocar essa semente na terra boa, da evangelização, do amor, do carinho, da fraternidade, do perdão, do não. A gente tem que aprender a dizer não, gente, para nós, para as pessoas, para não vir os efeitos de uma causa do desequilíbrio. Aí, uma criança, ela tem o que dizer assim, de 1 ano ter celular, 2 anos ter celular, gente. O que é que os pais fazem? Dá o celular à criança, para quê? Alguém sabe? Para dormir, para falar da vida dos outros, né? Para assistir uma novela, e a criança lá,
criança não tem poder de decisão, gente. Ou tem? Quem tem é os pais. Eu sou da época que a causa lá de casa era vassoura, sandália, chicote, cinto. Belíssimo, gente. Era uma causa daquele. Não fez, o pau comeu. E eu estou com 56 anos, sem nenhum trauma, sem nenhum aperreio de vida, sem nada, gente. E agradeço a minha mãe, que ela dava na gente, nem porque a gente merecia, porque merecia. Hoje eu tenho minhas 3 filhas, que eu não bati nelas. Mas também eu disse muito não a elas. Enquanto eu disse a ela, você estiver na minha guarda, a cartilha é como? Do meu jeito. Depois que se casar, vocês estão livres como um pássaro que vai voar. E eu sempre disse a minhas filhas, o que vocês fizerem de errado, eu vou sentir, mas não vou sofrer. Eu não posso sofrer porque as pessoas estão causando mal a ela mesma. Eu tenho que orar, mostrar a ela. E outra, muitas vezes as dores é uma bênção de despertar. Muitas ilusões nossas são os efeitos da nossa ignorância. E as pessoas precisam aprender, gente, ou não? Então, muitas causas nossas dores, é por isso. Então, a gente vê muitos lares hoje perdidos, porque não tem uma causa, de uma base sólida. Não é no fanatismo religioso, não. É simplesmente acordar na luz da oração. Veja que coisa bonita. Bença mãe, bença pai. Existe isso ainda? Minha mãe, 76 anos, toda vez que eu chego para ela, eu ligo para ela, bença mãe. Termino, bença mãe, eu te amo. Gente, o jovem diz que isso é bobagem. Respeito é bobagem? Tu se sabe o que é pedir uma benção à mãe e a benção ao pai? Ele chegar para você assim, Deus te abençoe, está te abençoando. Os jovens são tão ignorantes, não são todos, mas essas pessoas que não dão bênção aos pais e à mãe, são tão ignorantes que eles perdem de ser abençoados, gente. Pode uma coisa dessa? É muita ignorância ou existe uma debilidade? Porque, e os pais não estão nem aí. Aí eu faço, Deus te abençoe. Aí ela já dá. Que tem hora que dá um esquecimento, né? Dá uma falta de memória só para as coisas do respeito. Aí veja, causa do choro, né? Será o nosso egoísmo, né? De não ser atendido ou do orgulho sendo humilhado. Vamos lá? Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Isso são as bem-aventuranças das pessoas que causaram o bem e vão encontrar o quê? Os efeitos do bem, né? Bem-aventurados que sofrem porque pela justiça, porque eles terão o reino de Deus. Será que somos perseguidos hoje? Temos alguma causa em nosso comportamento, né? A gente analisando assim, o que eu faço do meu jeito, eu fico analisando, gente, tem a ver, até o nosso falar, o nosso andar, o nosso jeito de ser, incomoda as pessoas. Pode uma coisa dessa, gente? Aquele miserável tem um carro do ano. Olha a roupa dela, todo dia ela vem com a roupa da nova. E não sabe nem que muitas vezes não tem nem o que comer em casa. Mas roupa tem, gente. Que é o quê? O que é isso? É a causa da vaidade de se exibir. Vocês já viram um pavão já ou não? Quando o pavão olha para você, ele não te olha de frente não, gente. Ele vira assim a cauda e mostra a beleza dele. Sabe qual é a coisa mais bonita da gente? É a gente olhar nos olhos das pessoas e ver o semblante do Espírito, a luz que tem na sua alma. Então a gente confunde muitas coisas e muito sofrimento nosso. Se você parar, você ou eu, nós somos responsáveis. Mas a gente pode mudar ou não? Chico Xavier diz que a gente não pode fazer um novo começo. Já passou, gente. Foi doloroso, perdemos tempo, oportunidades, vemos os efeitos das causas que a gente fez, mas ele diz uma coisa bonita, mas podemos o quê? Fazer um novo fim. Eu posso hoje mudar ou não, gente? Ah, irmão, eu fiz isso, hoje eu não faço. Isso é muito bom, gente. Você ter alto zelo por você, alto cuidado, alto amor,
Isso é maravilhoso, gente. E causa um impacto de uma energia. Quando você muda e você começa a buscar as causas que você é, filho de Deus, fazer parte do universo, ser irmão das estrelas, ter valores, ter talentos, atributos, você espagia coisas boas. As pessoas gostam de ficar perto de você, de abraçar, de conversar. Isso é uma causa da gente. Sabe por quê? Somos centelhas de Deus. Eu vou dizer por mim, vocês respondem por vocês, tá bom? Eu tenho todas as virtudes de Deus. E vocês? Tem ou não, gente? Todas as qualidades de Deus eu tenho. Tudo que é de atributo de Deus eu tenho. Mas irmão Hilton, cadê que eu não vejo em mim? Está onde? Adormecido. Latente. Precisa de quê? Germinação. Aí vem as reencarnações para que a gente possa botar o quê? Essa causa divina que Deus nos criou com tanto amor, novo, lindo, branco, iluminado, gente, quando Deus criou a gente, mas deixou a gente. Veja que é interessante, aqui está acontecendo uma causa. A espiritualidade veio aqui, logo cedo, derramou energias, bálsamos salutares. Cada um de vocês estão sentados no lugar que a espiritualidade está derramando energias salutares e benéficas. Alguém sentiu esses efeitos? Então você não está aqui. Sua mente já está na hora de largar, de terminar. Vocês estão entendendo? Então a gente perde de estar aqui, sentir essa energia para renovar, gente. Ah, irmão Wilton, eu quero logo para casa dormir. Ah, eu quero assistir minha novela, está tão boa hoje, muito capítulo, não sei o quê. Perde, gente. Quando você vai para uma aula e não presta atenção no professor, o que acontece? Na hora do teste da prova. Ah, irmão Wilton, ore por mim que eu vou fazer um teste para a prefeitura, para não sei o quê. Aí eu faço, meu Deus, eu vou orar para essa mulher. Aí eu pergunto a ela assim, olha, quantas pessoas se inscreveram? 20 mil pessoas. Eu vou só orar por um, é? Vocês estão entendendo? Aí eu sabe que eu digo sempre, isso foi com minhas filhas, não é nem qualquer coisa. Seja feita a vontade de Deus. Agora eu vou pedir a Deus que lhe acalme, que dê paz. Aí eu dou uma mensagem, relaxe um pouquinho, você se dedicou, você se esforçou, aí a pessoa fez, não passou. Irmão Wilton, não passei, não sei o que, e agora não sei o que. Agora, você teve uma experiência, que você foi a primeira vez que fez aquele teste, já entrou o quê? Pânico. Quando a gente faz a primeira vez, não é bom, né, gente? Querendo que a gente fique inseguro, não é verdade? Você agora já tem uma vantagem. Você já fez esse teste, vai para outro. Aí a pessoa vai para outro. Não passa de novo, já vem chorando. Irmão Wilton, não sei o quê. Aí o Senhor, eu já disse aquilo, e agora? O que é que eu vou dizer? Que ela já teve uma experiência. Aí eu cheguei para ela e falei, agora você está com 2 experiências, minha irmã. Persevere. E na terceira vez ela passou. Hoje ela está no Rio de Janeiro. Então assim, se for aquilo, a causa que for divina, vai acontecer na tua vida. Se não for, meus irmãos, não acontece. Eu sempre digo assim às pessoas, vocês quando chegaram aqui, fizeram a prece de vocês, a oração de vocês? Ninguém fez oração não, foi gente? Vocês pediram alguma coisa não? Pediram? Ó, ele está dizendo que vai terminar a prece, sou eu que vai fazer a prece. Eu posso orar por vocês? Posso? Queria que todo mundo falasse se eu posso ou não. Ó, quando terminar eu vou orar por todos vocês, tá bom? Só que eu vou orar assim. Na hora da oração eu vou pedir a Deus que tudo que vocês pediram, Deus não atenda, tá bom? Tá bom ou não, gente? Ó, vocês escreveram, eu perguntei 2 vezes, não foi, irmão? Se eu podia orar por vocês. Vocês falaram o quê? Pode. Tudo que vocês pediram, eu vou pedir a Deus que não atenda, tá bom? Tem que dizer que tá bom, gente. Vocês não podem voltar mais atrás. Ou vocês seja sim ou se não. Porque, como Paulo diz, ou seja quente ou frio. Se for morno, é vomitado. Tá certo? Posso orar por vocês? Vou orar por vocês. Foi a maioria. Né? Assim, assembleia, né? Mas como é que eu vou orar por vocês, gente? Preste atenção.
Tudo que vocês pediram, eu vou pedir a Deus que não atenda. Mas eu vou pedir ao nosso Deus, nosso Pai, tudo aquilo que for melhor para vocês. Porque muitas vezes a gente não sabe pedir, gente. A gente pede saúde, mas não tem disciplina na alimentação. A gente pede saúde, mas não faz nenhum exercício físico, gente. Como é que pode? Ele não vai conceder a nossa saúde. Aí eu vou pedir a Deus que dê estímulo a vocês. Vou ser um exemplo. Vamos caminhar. É diferente. Muitas vezes a gente pede para que os nossos maridos, esposas, filhos saiam da droga. Não é assim, gente? E qual é a causa da droga? A gente precisa, porque as drogas é um efeito. Os finais de semana nas bebidas, nas baladas é um efeito. Qual é a causa? Fugir da realidade. As pessoas que usam droga, elas fogem da realidade. Elas têm conflito na alma. Elas têm desespero. Claro que tem influência, essas coisas tudo que a gente sabe. Mas a causa primária é a falta de amor em nós. A causa primária é a falta de conhecimento. Se a gente pega nossas crianças e começa a evangelizar ela sabe o caminho que vai. E quando vir os testes, ela vai dizer não. Porque aconteceu comigo. Eu com uns 17 anos, 3 colegas sentados assim, aí fez, dá uma tapa aqui. Que danado é uma tapa, né? Aí eu fico, o que é isso aí? Ele fez, não, maconha. Aí eu fiz, não uso não. Não, rapaz, isso é besta. Tu é besta, tu é tolo. Interessante. As pessoas que têm os seus vícios, né? Que querem alimentar seus vícios, e aquelas pessoas então, vai chamar você de bobo, se não chamar outros nomes, viu, gente? Que não é homem. Para o homem é assim. Oxi, tu é dominado pela tua esposa? Tu é dominado pelo teu marido? É assim. Por que eles falam isso? Porque vai atacar a causa. Qual é a causa da gente? Alguém sabe o que eu disse antes? O orgulho. Eu sou homem, vou mostrar que sou homem para fazer isso. Vocês estão entendendo? A causa não é que eles querem, é o que nós temos ainda. Não, meu irmão, eu não uso e ponto. Não deixei de falar com eles, como não deixo de falar com ninguém, só que eu não gosto. Não é de mim, gente. Também não condeno ninguém, gente. Eu não posso condenar as pessoas, mas eu posso orar e vibrar. Então, muitas vezes, essas causas que nós temos aí, esses efeitos, é a falta de uma base. Olha o que eles ainda. Bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso reino é dos céus. Olha, causa da pobreza será um dia, tivemos riqueza, né? Isso eu já passei, não foi? Deixa eu ver. Bem-aventurados aqueles que agora têm de fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Olha, muita da gente que chora, muita da gente que passa por prova, dificuldades, né? Agora tem um porquê aí, viu? Todas as pessoas que sofrem, elas são acolhidas nos céus? O que é que vocês acham? Está difícil a pergunta? Todo mundo que chora, ele vai ser acolhido nos céus, gente? Sim ou não? Dúvidas? Não, né? Está certo. Porque ele diz, aquele que chora com humildade, aquele chora não pelo orgulho, nem pela vaidade, nem pelo egoísmo, é aquele que grita. Vocês sabem que tem a criança, por que a criança chora? A criança está correndo, ela cai e olha para quem? Para o pai e para a mãe. Se o pai e a mãe, eita, aquele espanto, ela vai abrir um berreiro. Não olha não, deixa para lá. O que a criança faz? Se levanta e vai embora. Outra coisa, tem pai e mães que têm um excesso de proteção. Deixa nem a criança aprender a andar. É doloroso isso, gente. E isso não é amor, viu? A causa é o egoísmo. Meu filho, minha filha. Então, não é da gente, é um empréstimo. Falta ainda? Pronto, vamos lá. Aí veja o que ele vai dizer aqui assim, deixa eu ver. Sim, aí eu fui também buscar lá um pouquinho, agora eu vou correr um pouquinho, né? Tudo está nas leis divinas, né? Eu, você, nós merecemos sofrer. Esse teu cabeça assim foi certeza ou assim, ficou em dúvida? Nós merecemos sofrer, meus irmãos? Não, gente. Agora, a gente precisa sofrer? Precisa, é diferente.
Muitas vezes a gente precisa sofrer para a gente aprender que aquilo não é bom. A gente merecer, ninguém merece sofrer, gente. Ninguém merece o umbral, como as pessoas falam, que para mim não existe. Porque só existe luz, amor e fraternidade. É como Jesus, o olhar dele é só para coisas boas. Ele não consegue enxergar coisa ruim. Olha, deixa eu ver aqui. Aí tem as perguntas que eu vou puxar aqui. Causas atuais das aflições. Rapidinho, ó. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se preferirem, promanam de duas fontes que diferente que importa distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente e a outra fora dela. O que acontece com a gente, o que está acontecendo na tua vida, é uma causa dessa ou da outra. Eita, a doutrina espírita diz que eu tenho que ficar com meu marido até até que a morte os separe, né, gente? É verdade isso, gente? Se o relacionamento não está dando certo, se conversa, tem um diálogo e não dá certo, por que ficar junto? Ninguém está preso a ninguém. E se a gente não está ainda em reeducação para conviver com os dois, tenha paciência. A reencarnação vai vir. Como hoje eu não estou mais suportando a minha esposa ou vice-versa, sabe o que acontece nas reencarnações que vem? A gente vem como pai, como filho, como irmão, para tratar esses assuntos, para depois voltar de novo no conjunto social, para compreender as coisas. Então, não é obrigado a gente ficar preso a ninguém. A gente precisa se libertar. E quando a gente se liberta, a gente é feliz. Agora, se liberte das pessoas bem suave. Liberte das pessoas bem devagar, para que ela não possa ficar preso com você lá fora. Porque isso acontece. As pessoas, rapaz, separa logo. Não faça isso. Prepara aquela criatura, porque muitas vezes é uma pessoa doente, que vai te perseguir, e muitas vezes a causa, porque a gente não usou a humildade e a simplicidade. A sabedoria. Se eu sei que tem uma pessoa que me faz mal, é feito um trabalho, gente. Tem trabalho que adoece a gente. Não é? Tem ou não tem, gente? Aí você é obrigado a ficar preso ao trabalho? É obrigado, gente? Mas você precisa do trabalho. O que é que acontece? Você vai fazer, estudar, pesquisar, se formar, fazer qualquer coisa, esforço, procurar outro e dizer assim, tchau, eu quero viver minha paz. Mas o que é que a gente fica preso? Salário, posição social, gerente, não sei o quê, vai sofrer. Será que a gente tem humildade de varrer uma rua, de lavar um prato, de fazer qualquer coisa pequena? Isso aí, muitas vezes, a gente fica preso, não é que a gente está ficando doente, a gente está preso às causas da nossa vaidade. Então, todos os males têm uma causa, ou duas ou três, vocês sabem qual é, para a gente encerrar? Todos os males da gente, qual é a causa? A doutrina espírita diz que a fome que a gente tem aí, em nosso planeta, é um efeito ou uma causa? O que é que vocês acham? A fome, uma pessoa passar fome, num planeta que dá para a gente alimentar essa população e muito mais. Qual é a causa da fome no nosso planeta? Egoísmo. Eu tenho e quero mais. Eu tenho e não divido. A gente faz uma campanha do quilo, vai nas casas que tem mais recursos, diz assim, tem não. E ele não tem não mesmo não, gente. Está lá cheio a geladeira, armário, tudo de comida. E eu fico, mas por que ele não tem? Ele não tem amor para doar. A causa mais nobre. Então, a causa de todo o nosso sofrimento é orgulho, egoísmo e vaidade. Trabalhemos ela, a gente fica... Agora, a causa da nossa saúde, da nossa felicidade, qual é? Para mim, eu tenho uma pessoa que toda manhã eu me acordo falando dele. Para mim, para vocês, qual é a causa? Eu quero conhecer o meu Deus, que é a causa primária de tudo isso. Eu quero conhecer Jesus,
Mas para que eu possa conhecer Deus e Jesus, primeiro, Jesus, para que eu possa conhecer Jesus, tem uma ponte. Para que eu possa passar por essa ponte e me levar a Jesus. Alguém sabe que ponte é essa? Ninguém? Pergunta de 1 milhão. Qual é a pergunta? Quem é a resposta? O próximo, gente. O Jesus diz, né? Fazei aqueles quanto deste de comer, quando eu estive com fome, quando eu estive nu, me vestisse. Aí ele diz o quê? Quando fizesse a um desses pequeninos, é a mim. Vocês é a minha ponte para chegar a Jesus. E para a gente chegar a Deus, qual é a ponte? Jesus. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas sabe o que é por mim? Seus ensinamentos. E para a gente encerrar, uma frase que tem uma causa maravilhosa e divina, que vai doer em vocês, viu? Eu não sei se vai doer muito, viu? Mas vocês podem falar comigo ou não? Vocês estão me vendo, gente? Vocês podem falar? É uma frase rápida, vai doer, viu? Eu me amo. Doeu tanto que ninguém falou. Vamos lá, tá bem falado. Vocês também podem falar também? Vamos lá. Vai doer, gente. Eu sei que dói, mas vamos falar. Eu me amo. Melhorou agora, tá vendo? E amo vocês com Jesus. Essa é uma causa que faz a gente feliz ou não faz? Aí eu pergunto a vocês, quantas vezes vocês falaram hoje para vocês? Não me respondam. Quantas vezes vocês falaram hoje para vocês, eu me amo? Para você. Quantas vezes vocês falaram hoje para a esposa, para o esposo, para um filho, hoje? Essa semana, se você falou, não dói falar do amor. Se você não fala para você e não fala, dói. E o que é que dói, gente? O orgulho e o egoísmo. Eu me amo. E eu quero que esse amor possa passar para a esposa, para os filhos, para qualquer pessoa. E quando a gente ama, gente, é a causa da nossa transformação planetária. Vamos amar? Agora esse amor com respeito, com carinho, que Deus possa abençoar vocês, que Jesus, que essa causa do nosso planeta, que é o nosso governador, o nosso mestre, a luz do mundo, a gente possa seguir Ele. Não siga ninguém, gente, a não ser Jesus. Não tem outra pessoa para ser seguido a Ele, porque Ele ensina tudo. Agora, temos exemplo, tem pessoas bonitas aqui que a gente pode buscar a luz dele para seguir, mas Ele é o nosso foco. Para mim, né? Aí cada um vai buscar aquilo que deseja na sua causa e nos seus efeitos. Muita paz e saúde, que Jesus nos abençoe. Gratidão, mais uma vez, estarmos aqui, né? Até o nosso irmão falou, já chegasse, foi tão rápido, né? E bom, é bom, gente, eu fico analisando assim, quando a gente para, eu estou cansado, né? Essa semana viajei para Alagoas, foi 7 horas de ida, 7 horas de vinda, de carro, não é fácil, né? Mas eu não senti cansaço, eu estava olhando a natureza, gente, a beleza que está Maceió, gente, tudo verdinho, aquelas montanhas. Aí eu falei, meu Deus, não tem como você ficar estressado porque a perna dói, tudo e nada. Então eu renovei que as pessoas, tu fosse viajar assim mesmo, chegasse tão calmo, tu estava onde? Aí as pessoas pensam que o trabalho, gente, não cansa. O trabalho não cansa não, quando você faz com amor, quando a gente se doa com amor. Então, que Deus possa abençoar, Jesus possa nos iluminar e bênção de luz, tá bom? Não esqueça da frase, tá bom? Eu me amo e amo vocês com Jesus. Paz e luz.